Galerinha, dando continuidade aqui, vamos falando ainda dos movimentos sociais, mas agora nós estamos falando da resistência nativa. E uma das mais importantes formas de resistência nativa no Brasil colonial foi a chamada Confederação dos Tamoios. A Confederação dos Tamoios, ela ficou conhecida por reunir aí várias tribos, né, que eram conhecidas, né, aí na região do sul, né, do país, pegando aí a região que vai hoje de Cabo Frio até Bertioga, né, até coloquei um mapazinho aí legal para a gente ver, né, mais ou menos essa extensão aqui, ó, toda essa extensão aqui de terra. Ou seja, eram vários povos, né, entre eles aí Tupinambás, Aimorés, Guaianazes, e eles vão, né, se juntar aos franceses. Lembrando que a participação dos franceses nesse processo é interessante porque logo no início da colonização do Brasil, quando os portugueses e os espanhóis dividiram lá pelo Tratado de Tordesilhas, né? E logo no início da colonização do Brasil, os portugueses vieram para efetivar a posse da terra. Outras nações europeias ficaram, como a Holanda, como a Inglaterra, os próprios franceses, ficaram se perguntando: o mundo não pode ser somente luso-hispânico, né? O mundo não pode ser, não pode, eles não podem, né, dividir esse território apenas entre Portugal e Espanha. E começaram a investir, de fato, né, em várias invasões. Os franceses tentaram por muitas vezes, e na região sul do país, né, sudeste do país, como nós conhecemos hoje, né, eles conseguiram, né, se apropriando aí, né, de um momento em que as próprias capitanias estavam estavam aí um pouco enfraquecidas, o governo geral estava se estabelecendo, né? E aí apropriou-se, né? Eles se apropriaram aí do próprio relacionamento pacífico, porque os franceses, eles faziam muito bem isso, a prática do escambo para poder conquistar, né? Então eles começaram aí essas tratativas aí com essas tribos, pegando aí da região do Cabo Frio, no Rio de Janeiro, até Bertioga, tá? E somaram forças aí para poder ocuparem o território. Tanto é que eles formaram aí a chamada França Antártica, né? Que hoje é o Rio de Janeiro, tá? Hoje é a cidade do Rio de Janeiro. Ela ficou conhecida, né, como a França Antártica. Então, o que acontece? Somados aí também à ação dos jesuítas, né, os portugueses, né, utilizando aí da prerrogativa da Carta Régia, né, de 1570, promoveu uma forte incursão para expulsar os franceses de lá. Ora, o território era de Portugal, né, e eles queriam fazer o quê? Né? Isso aí também faz parte das expedições de proteção, né? Do período colonial, no início da colonização. E foi um movimento, né, que acabou somando esforços. No caso, os jesuítas vinham na missão aí de catequizar os nativos, tá? E conta aí com uma forte participação de Estácio de Sá, nomeado até então como governador, né, do Rio, o governador geral, que vai promover aí uma série de batalhas. Né? Os franceses, eles acabam armando também os nativos contra os portugueses. O resultado disso tudo aí é exatamente o extermínio dessas populações, né? O extermínio em massa, a expulsão dos franceses e a efetivação da colonização no local, tá?
Outro ponto importante, e aqui essa daqui eu acho que é uma das mais fantásticas, né, chamadas Guerras Guaraníticas. Eu vou disponibilizar lá no nosso sala de aula alguns vídeos complementares sobre esses movimentos, nos quais vocês podem pontuar bem melhor. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: com com a chamada União Ibérica, né, a linha do Tratado de Tordesilhas, ela que já era, né, uma linha imaginária, ela sumiu do imaginário, né, europeu, né, na época, lógico, Portugal e Espanha, agora unidos, então o território é um só, meio que acaba, enfim. Com a Guerra de Reconquista e com a família dos Bragança assumindo o trono português, né, já aí no século XVII, reconquistando a coroa, os portugueses só estenderam um pouco mais além ali do Tratado de Tordesilhas. Resultado dessa ópera toda, eles chegaram a ocupar, né, uma parte aí que hoje corresponde era a capitania de Sacramento. Eles ocuparam uma região muito importante ali próximo ao Prata, né, o Rio do Prata, responsável ali por escoar a produção e tudo mais. Com o Tratado de Madrid, né, que o Tratado de Madrid ele foi assinado em 1750 por Fernando VI, rei da Espanha, e Dom João V, né, de Portugal, pai de Dom João VI, eles acabaram fechando um acordo, e esse acordo acabou sendo muito vantajoso para Portugal, né? Porque, primeiro ponto, ele delimitou as fronteiras, né, quase que atuais do Brasil, né? Imagina aí o nosso território hoje, tá? E com algumas partes a menos, tá? Um território aí que ficou, inclusive, até a Guerra do Paraguai e posteriormente com a anexação do Acre, né? Então ele ficou conhecido mais ou menos esse território, né, que pegava aí, né, do extremo norte do país até o sul, pegando a região que hoje é o Uruguai, tá? Território esse que o Brasil perde na chamada Guerra da Cisplatina, uma grande derrota para Dom Pedro I, nós vamos falar mais à frente disso, tá? E por aí vai. Então o Tratado de Madrid ele era muito vantajoso para Portugal, né? E ele até propôs, vamos fazer uma troca aí. Vamos trocar a colônia de Sacramento pelos 7 povos da missão, que é a região que ocupa hoje o Rio Grande do Sul, tá? O que eram esses 7 povos da missão? Esses 7 povos da missão eram uma área primeiro denominada pela ação dos jesuítas, e constituíam cidades muito bem organizadas, tá? Cidades ocupadas por povos indígenas, por povos guaranis, tá? Eram 7 cidades, tá? Por isso o termo 7 povos da missão, originadas pela ação jesuítica, né? Pelas missões jesuíticas, né? Aí você pode até destacar, né, as cidades de São Nicolau, São Miguel, São Borja, São Luís Gonzaga, São Lourenço, São João Batista e Santo Ângelo, né? A gente pode até ver aqui, ó, né? São Lourenço, São Miguel, Santo Ângelo, São Borja, São Nicolau, cadê? E por aí vai, São Miguel, não estou vendo muito bem direitinho, a gente pode olhar aqui, são os 7 povos, esses estão pintados aqui de verde, tá? Então, 7 cidades muito bem organizadas, com igreja, com um regulamento próprio, né? Com uma ação, vamos dizer assim, muito pontual de organização política, de organização social, tá? Muito bem interessante, tá? Então,
quando os povos, né? E tem um outro detalhe, pelo acordo firmado entre portugueses e espanhóis, né? Os espanhóis eram responsáveis pela desocupação do local, né? E quando eles vão fazer isso, encontram forte resistência dos índios guaranis, dos nativos do Brasil, contra eles. E aí formam-se várias incursões. Uma dessas incursões, né, elas vão dentro dessas incursões, vão marcar aí várias questões. Primeiro, a expulsão dos jesuítas. À medida em que começam os primeiros movimentos, né, elas vão primeiro expulsar os jesuítas. Uns poucos ficaram para ajudar os nativos, né? E foram até tratados como traidores da coroa e tudo mais. Tá? Então, o primeiro ataque, que aconteceu em fevereiro de 1753, foi uma forte vitória dos guaranis. Primeiro, eles tinham conhecimento do local. Segundo, eles tinham uma organização que lhes permitia, né? Os guaranis eles atacaram aí as primeiras incursões foram inclusive científicas, né? Para poder estudar o local e tudo mais. E o segundo ataque, em 1755, ele já foi um pouco mais agressivo. Ele tinha né, o primeiro o apoio de bandeirantes, o apoio também de grupos que eram especialistas em matar índios, tá? E é interessante frisar isso daí, porque os bandeirantes, eles tinham forte conhecimento do interior, porque a missão deles era justamente caçar índio, caçar negro fugido. Então eles tinham um forte conhecimento do interior do Brasil e vão utilizar para isso, tá? Fora isso, 1.620 portugueses, somado a 1.670 espanhóis fortemente armados. Mesmo assim, isso gerou um certo conflito, né, que vai acabar com a vitória dos europeus em 1756. Tá? E aí nós podemos destacar também um dos símbolos, né, que é considerado um dos símbolos aí da resistência indígena, que é o sapé tiaraju, né, que ele foi martirizado, né, mas a história deixa algumas lacunas sobre a participação dele também, tá? E assim, em 1756, né, depois da morte de Sepete Araju, um combate de 1h30 mais ou menos, segundo o Eduardo Bueno, tá, acaba com vários mortos indígenas e marca aí a ocupação desse território, tá certo?